paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Bom dia. Sejam muito bem-vindos ao canal Deise Pregadora da Palavra. Estou muito feliz por mais esta semana que se inicia, porque a poderosa mão do Senhor nos guardou, nos permitiu deitar, dormir, nos levantar, graças à sua sustentação. Eu quero dizer que essa semana será mais uma semana em que nós vamos aqui já iniciar ouvindo uma palavra que vai trazer ânimo para as nossas vidas. Ânimo para você que está cansado, talvez, no decorrer do dia a dia. Nós estamos vivendo, meus irmãos, a cada dia numa correria que parece que não tem fim. E como se manter animado, avivado, se manter aí com desejo de fazer as coisas do Senhor, não permitindo que os afazeres venham nos deixar totalmente desanimados. Como que nós fazemos isso? Porque é difícil você ter a sua vida, o seu cotidiano, trabalhar fora, cuidar da casa, ter os seus afazeres e ainda ter ânimo para estar na casa do Senhor. Eu quero dizer para você nessa manhã que através da palavra do nosso Deus, você consegue ir fazer um pouco mais. Você consegue ir além, porque a força que te dá é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer no livro de Isaías, capítulo 40, que quem renova as forças daquele que não tem nenhum vigor chama-se Jesus Cristo. Então eu quero deixar claro para você nessa manhã que ainda que você esteja na condição de alguém que está, com o corpo cansado, porque isso é comum do ser humano. Afinal, nós ficamos o dia inteiro em constante movimentos. E quando você dá aquela pequena pausa, é comum o corpo dar, aquela esfriada, e talvez num culto você esteja um pouco cansado. Às vezes chega em casa pensando, será que eu vou cultuar hoje ou será que não? O que eu vou fazer? Eu quero dizer para você, no nome de Jesus, o Senhor restaura as suas forças. O Senhor, Ele dá vigor para aquele que está cansado. E Ele te dará cada vez mais ferramentas o suficiente, disponibilizadas pelo céu, para que você possa continuar a fazer a obra dele. Aleluia. Amém? Quero dizer para você nessa manhã, muito obrigada para você que é inscrito aqui neste canal, que continua compartilhando, que continua deixando seu comentário, deixando o seu like. Assim você me ajuda a continuar, propagando o Evangelho de Cristo por meio deste canal que o Senhor me abençoa. Então, para você que está comigo até aqui, Deus abençoe a sua vida e que no nome do Senhor Jesus Cristo, essa mensagem possa alcançar o coração, a sua casa, a sua mente, a sua família, que as poderosas mãos do Senhor estejam sobre a sua vida, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, bora aprender mais um pouquinho sobre a palavra do Senhor nessa manhã, que se conta no livro de Lucas, no capítulo de número 17, verso de número 7, que vai dizer assim: E qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar gado, a quem voltando ele do campo diga, chega-te, assenta-te à mesa? E não lhe diga antes, prepara-me a ceia, cinge-te, serve-me, e até que eu tenha comido e bebido, depois comerás e beberás tu. Porventura dá graças ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também, vós, quando fizerdes o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Essa parábola que Jesus está contando, a princípio ela pode causar um certo impacto quando nós ouvimos o seguinte termo, servo inútil. Porque alguns tendem a pensar, até mesmo quando faz uma leitura rápida, pensa que é Jesus que está dizendo que o servo é inútil. E o texto não é sobre isso. Você vai ver que o texto de Lucas capítulo 17, ele vai iniciar ali, Jesus está falando sobre o perdão e a fé. E os seus discípulos, quando ouvem que ainda que alguém viesse a
pecar contra eles 1, 2, 3, 7 vezes ao dia, e se dentre as 7 vezes no dia a pessoa se arrependesse e ele pedisse perdão, era papel dos discípulos de Cristo, presta atenção nisso, papel dos discípulos de Cristo, perdoá-los. Então você vai ver que dentre isso, no verso número 5, os apóstolos então falam para o Senhor Jesus, acrescenta-nos a nossa fé. E aí Jesus vai responder, se você tivesse fé como um grão de mostarda, você diria a essa amoreira, olha, levanta-te daqui, planta-te no mar, e ela vos obedeceria. E aí você vai ver que logo em seguida Jesus conta essa parábola de um servo. Esse servo aqui no grego significa a palavra doulos, que é alguém que foi comprado dentre os escravos para poder executar uma tarefa ou uma missão. Presta atenção. Servo no grego quer dizer doulos, ok? Servo. Alguém que foi tirado dentre os escravos, comprado dentre os escravos, para executar uma tarefa, para fazer a sua função. Repare que nós antes éramos escravizados pelas coisas deste mundo. E quando o Senhor Jesus Cristo nos comprou com o seu sangue, ele nos tira da escravidão, nos compra na qualidade de servos, porque a etimologia da palavra ainda é a mesma coisa. Você tinha um Senhor lá no mundo e hoje você tem um outro Senhor que é o Todo-Poderoso, chamado-se Deus. Então, quando ele te compra pelo sangue do seu Filho Jesus Cristo, dentre os escravos, você se torna um servo. E este servo, ele é comprado para executar uma tarefa. Então, não existe no meio do povo de Deus alguém que foi comprado por Cristo e que vai ficar apenas sentado no banco sem fazer nada. Ah, minha irmã, mas eu não gosto de ter cargo, eu não gosto de fazer algumas coisas. Eu prefiro só vir para o culto e ficar sentado no banco. Não, Jesus não te comprou para isso. Se você foi comprado, você precisa executar uma tarefa. Foi para isso que você foi comprado. E se você não causar impacto no reino, me responda para que então você foi comprado. Irmã, mas eu não gosto de ter cargo. E não é sobre cargo. Eu estou falando sobre trabalhar no reino de Cristo, sobre fazer a obra de Cristo. Você vai ver que aqui nessa parábola, Jesus ele está contando que tinha um homem que ele tinha um servo. E este servo foi comprado para arar a terra, para cuidar dos bois e fazer comida. O que me faz compreender que, de acordo com o comentarista Mateus Soares também, vai dizer que provavelmente esse senhor não era um senhor tão rico na parábola, porque ele tem um único servo que desenvolve 3 coisas ao mesmo tempo. E você vai ver que este servo, digamos que por volta de umas 5 horas da manhã, ele já está de pé. Oriente Médio, tempo antigo, não tinha relógio. Ok? Como que eles identificavam os horários? De acordo com o sol. Tá vendo que o sol tá se pondo, tá vendo que tá escurecendo. Então vamos lá. Então digamos que por volta de umas 5 da manhã, quando o sol tá começando a despontar, esse servo que foi comprado dentre os escravos, com a qualidade de executar uma missão e uma tarefa, se levanta cedo e o que que ele faz? Ele vai primeiro arar a terra. Por volta mais ou menos umas 11 da manhã, já tem aí o quê? 6 horas que já está trabalhando. Por volta de umas 11 horas da manhã, o que ele está fazendo agora? Ele vai cuidar dos bois. Antes do entardecer, ele precisa já deixar a comida do seu senhor pronta. Que de acordo com alguns comentaristas, por volta de umas 3 horas da tarde, era o horário que eles já iniciavam, porque logo em seguida se despontava e aí já findava o dia para eles, já começava a escurecer. Então nós estamos falando de um servo que levantou cedo para cuidar da terra. Depois de 6 horas de trabalho, está cuidando dos bois. E por mais algumas horas ele tem que chegar em casa e tem que fazer comida para o seu senhor. E Jesus na parábola ele está deixando claro que olha, qual que é o servo? Que depois que ele cuidou da terra, que ele cuidou dos bois, quando ele voltar do campo, qual é o senhor que vai chegar nele e vai falar, olha, vem cá, senta aqui, vem comer. Ou
antes ele não vai falar para ele, vai se limpar, vai se cingir, prepara a minha comida. E depois que eu tiver comido e bebido, você vai sentar e vai comer. E aí ele vai dizer no verso número 9, porventura dá graças o tal servo porque fez o que ele foi mandado? Creio que não. É claro que quando nós olhamos para isso aqui, a gente precisa entender a cultura da época. Presta atenção, nós estamos falando de alguém que era escravo. E se você olhar na perspectiva do trabalho nos nossos dias, você vai ter uma mentalidade totalmente fora daquilo que Jesus queria nos ensinar dentro da cultura daquele tempo, daquilo que ele quis dizer naquele tempo. Vamos lá, digamos que se você pensar na mentalidade de hoje, você vai dizer, nossa, então esse service é trabalho, né, análogo, é uma sobrecarga, é acúmulo de funções, você está colocando muita coisa para ele. Nossa, e esse servo, ele tem talvez um sentimento assim de injustiçado, porque levantou cedo, cuidou da terra, cuidou dos bois. Se o cara quiser chegar para comer, ele não pode, porque primeiro tem que tomar banho, tem que fazer comida, tem que servir o Senhor, e depois que o Senhor come e bebe, é que ele tem que comer. Se você olhar com essa mentalidade dos dias de hoje, você vai ter o mesmo sentimento que eu tive a princípio, até eu compreender a parábola. Nossa, que homem injustiçado, trabalha demais. Só que a parábola está dizendo que este servo, ele olha para si, repare que não é Jesus que fala que ele é inútil. Ele olha para si e diz no verso 10, assim também vós, Jesus já falando, dizei, somos servos inúteis. É o próprio servo que diz isso dele, porque foi para isso que ele foi comprado. Então ele está executando funções e tarefas que foi para isso mesmo que ele foi comprado. E que por causa disso, ele não mereceria, na cabeça dele, receber nenhuma lantejola na testa ou nenhum ato de agradecimento pelo fato de ele estar fazendo uma coisa que ele foi contratado para fazer. É a mesma coisa de você ser contratado para trabalhar, por exemplo, como operador de supermercado. Você está passando compra. Você quer receber um obrigado porque você está passando compra? Sendo que foi para isso que você foi contratado? Claro que tem pessoas que são, né, excelentes chefes e eles fazem isso. Mas o que eu quero dizer é que naquela cultura, você não deveria receber um obrigado por uma coisa que você já foi contratada para fazer. Que é uma bonificação, que é um estímulo daquilo que você já foi contratado para fazer. Então, a ideia não era essa. A ideia é que as pessoas que executavam essa tarefa, elas olhavam para si e falavam, nós somos servos inúteis. Porque nós fizemos só o que foi mandado. É por isso que no reino você precisa causar impacto. Se for para você fazer uma coisa que qualquer outra pessoa faria, não causa impacto. Porque acredite no que eu vou dizer, tem pessoas que elas se doam muito mais para a obra do que eu e você. Tem pessoas que gastam mais tempo em leitura da palavra do que eu e você. Tem pessoas que pregam muito melhor do que eu e você. Tem pessoas que louvam a Deus muito melhor que você. E não é sobre colocar na balança quem faz ou deixa de fazer, quem faz melhor ou quem não faz. Eu estou falando sobre alguém que doa o seu máximo. Eu estou dizendo que quando nós éramos escravos do mundo, nós fazíamos o nosso melhor. E quando nós viemos para a casa de Deus, nós viemos para o reino, para executar uma tarefa, que foi para isso que você foi comprado, por um preço de sangue que você não poderia pagar, nós ficamos de braços cruzados e não queremos fazer nada na casa de Deus. Achamos que merecemos um tapinha nas costas por aquilo que você está fazendo. Ei, você foi comprado, foi para isso mesmo. Porque todos os recursos, além do preço pago, todos os recursos que estão disponibilizados, quem te dá é Deus. Quem te dá coragem, quem te dá força é Deus. É por isso que você tem que se sentir agradecido. Repare que ainda que para a nossa cultura você se sentiria uma pessoa injustiçada, irmã, mas acordei cedo, eu trabalhei, eu tenho que fazer comida em casa, eu tenho que cuidar dos filhos, buscar na escola, ainda tem que ir pro culto à noite. Minha irmã, vamos, porque lá você vai receber toda a força necessária. Tudo já está disponível. Jesus já pagou o preço. Eu quero dizer que quando éramos no mundo, nós fazíamos o nosso melhor. E quando nós entramos na casa do Senhor, no reino, tem pessoas que não querem fazer. Há uma disposição que vem do alto, por meio da palavra, para as nossas vidas. E acredite, nós precisamos causar impacto. Foi para isso que você foi comprado. Olha, a parábola de Mateus 25, acerca dos talentos, isso eu gosto muito de frisar. Você vai ver que o Senhor da terra entrega talentos conforme a capacidade. E aquele que recebeu 5, ele granjeia e ganha 10. Depois aquele que recebeu 2, granjeia e tem 4. E o que recebeu 1,
por medo, simplesmente enterra. E aí ele é usado o mesmo termo que é usado aqui, servo inútil. Por quê? Porque se for para eu te comprar, para não fazer nada de diferente, para que serve? Eu quero falar para você que na parábola Jesus dos talentos, Jesus não pede, presta atenção no que eu estou te falando. Jesus não pede, leia a parábola, Jesus não pede para nenhum daqueles trabalhadores fazerem nada. Ele só entrega o talento. Quando o Senhor da terra vai embora, eles entendem a urgência do reino e eles que granjeia, eles que trabalha e fala, olha Senhor, tá aqui o que o Senhor me entregou, eu entendi a urgência do reino, não esperei ser mandado, fiz o além, tá aqui, tem 10. O outro entendeu que o primeiro foi, eita, eu não posso ficar aqui parado, preciso fazer alguma coisa, ainda que seja o dobro, não muito quanto o primeiro, mas ele entendeu também, foi fazer também. Mas aquele que recebeu não causou impacto, entendeu tudo errado, não entendeu a urgência do reino, ficou de braços cruzados, não trabalhou, enterrou o talento e sabe o que aconteceu? Quando o Senhor da terra voltou para prestar contas, chamou ele de servo inútil. Repare que, se for para fazer o que todo mundo está fazendo, não causará impacto no reino. Você precisa fazer além. Irmã, eu tenho feito pouco, na minha opinião. Faça mais. Repare que não é Jesus que chama eles de servo inútil. É eles mesmos que olham para si e falam, não, eu trabalhei o dia inteiro porque foi uma porta que Deus abriu, glória a Deus por isso. Tô cansada porque eu fiz comida, mas tem comida no teu armário, foi provisão de Deus para tua vida, glória a Deus por isso. À noite o nosso papel é mesmo cansado, ir lá e agradecer a Deus. Então repare que se você olhar na perspectiva agora, bíblica, dentre a cultura daquela época, esse homem aqui da parábola, ele não vai se sentir um cara injustiçado, ele vai se sentir um homem agradecido, porque ele vai olhar pra si e vai falar, ei, deixa eu te falar uma coisa, se você acha que pra mim agora, ainda que esteja cansado, ainda que o meu corpo esteja, sabe, afadigado, ainda que eu esteja saturada, se você olha pra mim e acha que eu vou ficar injustiçado, não. Você não sabe a vida que eu tinha antes dele me comprar quando eu era escravo do mundo. Então, se lá no mundo eu vivia pior, acredite, se você acha que hoje eu estou cansada, é porque você não conheceu a minha vida antes dele me comprar. Aleluia. Então é por isso que depois que ele te comprou, seu sentimento não é de injustiçada, é um sentimento de gratidão, porque da onde ele te tirou, da onde ele, sabe, resgatou você e o preço que ele pagou foi para você executar uma tarefa, e quem te dá força, quem te dá coragem, quem está disponibilizando todas as coisas necessárias é o nosso Deus. É por isso que nós somos, às vezes, nos classificamos como pessoas inúteis, porque nós olhamos para nós e falamos, Jesus, o Senhor disponibilizou tudo, o Senhor deu tudo, o Senhor abriu a porta, o Senhor deu a comida, o Senhor deu a saúde. Tá dizendo pela palavra que vai dar força para quem tá cansado, e eu ainda vou ficar de braço cruzado. É por isso que a pessoa olha para si e fala, não, eu só fiz o que foi mandado, preciso fazer além, preciso fazer mais, preciso, sabe, alavancar ainda mais pro reino. O que eu posso fazer para servir melhor? O que você pode fazer para servir melhor? Essa parábola ela é maravilhosa porque vai dizer que Deus está dizendo que ainda que você se sinta cansada, não se sinta injustiçado, tenha um sentimento de gratidão. Porque da onde ele te tirou, vale a pena você fazer o seu melhor. Quando éramos do mundo, nós dávamos o nosso máximo. Quando era para estádio, era time de futebol que nunca te deu um centavo, nunca te deu um centavo. Eu não tô falando ser contra quem torce não, porque talvez aqui alguns pode até não gostar, mas eu sou palmeirense. Desde que eu nasci, gosto do Palmeiras, mas nem por isso o Palmeiras nunca me deu nada. Torço por ele, mas na época do mundo era uma coisa, e eu dava o meu melhor. Era gol que se esguelava. Hoje na igreja tem que ser um glória para acabar a voz, porque tem que ser o melhor para ele. E ele não pediu isso. Eu entendi a urgência do reino. Eu sei que ele merece. Se hoje eu tô cansada, mas eu sei como eu estava pior quando eu era escrava. E hoje como serva, ele me comprou para desenvolver uma tarefa.
E ele vai prestar e vai pedir contas naquele grande dia. O que você tem feito para servir melhor o reino? Essa é a palavra desta manhã. O que você pode fazer para desenvolver e executar a sua tarefa com excelência? Como que você pode servi-lo melhor? Porque precisamos causar impacto no reino. Precisamos causar impacto aonde nós vivemos e mostrar que nós somos servos de Deus, comprados pelo preço de sangue. Aleluia! Nós estamos aqui para dizer que, ainda que alguns pensem que nós somos injustiçados, fica o dia inteiro trabalhando, depois da noite tem que ir para o culto e faz aquilo outro. Não se sinta cansado ou afadigado pelos trabalhos que o Senhor Jesus Cristo disponibilizou. Você está trabalhando para o reino. Da onde Ele te tirou, da onde Ele te resgatou, foi porque Ele teve uma missão. Ele te entregou algo porque viu capacidade em você. Vai enterrar ou vai entender e vai começar a trabalhar? Que possamos ficar com essa palavra de reflexão e de coragem para as nossas vidas nessa manhã. Tem pessoas que fazem muito melhor do que nós estamos fazendo. E não é sobre uma competição. É sobre você entender a urgência do reino. E entender que ainda que você esteja cansado, ainda que o seu dia seja corrido, não se sinta injustiçado. Não se sinta amargurado, não se sinta obrigado ou ofendido. Eu tenho que ir, né? Porque se eu não for para o culto, o pastor vai cobrar a minha presença. Se eu não for participar, depois as irmãs vão ficar perguntando. Não. Agradeça a Deus, tenha um sentimento de gratidão. Porque eu te garanto que no mundo, tua vida era muito pior. Hoje, nós temos o Senhor para nos ajudar, para nos consolar. E o nosso sentimento é de gratidão. O Senhor me comprou. É para isso que eu estou aqui. Amém, meus irmãos? Que Deus continue abençoando a sua vida, para a glória do nome dEle. Te dando força e coragem para você continuar trabalhando para o reino de Deus. E ainda que você esteja cansado, Jesus restaura as suas forças nesta manhã, por meio da sua boa e poderosa palavra. Que Deus continue abençoando a sua vida. Não se esqueça, para aqueles que ainda não são inscritos, se inscrever no canal. Deixa seu comentário, estou sentindo falta de comentários. Que Deus abençoe a sua vida, dê o like, continue compartilhando. Venha junto comigo propagar esse evangelho até que Cristo volte. Amém? Deus abençoe a sua vida, meus irmãos, e fiquem todos na gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tchau!